Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor Helder e sejam bem-vindos ao canal Matemática. Nesta aula de hoje, veremos alguns conceitos da função do primeiro grau. Também peço para que vocês possam estar ajudando o canal. E como você ajuda? Colaborando com o joinha ou se inscrevendo no canal, ok? Sem mais delongas, vamos nessa! A habilidade que será trabalhada hoje é reconhecer uma função identidade linear e constante. Esta função identidade você deve fazer uma conotação de igualdade. E por que igualdade? Como você pode observar, eu estou falando que o f de x é igual a x. Então, o y é igual a x. Olhando esse gráfico, os valores que tiver no x vai ser o mesmo valor que tiver no y, em todos os pontos. O valor que tiver aqui no x deve estar aqui no y. Então, nas coordenadas, fica dessa forma. Ó. O x é igual a 2, nesse caso, e o y é igual a 2. O meu x aqui vai ser igual a 8, o meu y também é igual a 8. Então, para qualquer ponto nesta reta, o valor do x tem que ser igual ao valor do y. E com isso, acaba criando uma característica nessa função identidade, né? Nós temos a função principal, que é f de x é igual a ax mais b. Numa função identidade, o valor de a sempre vai ser igual a 1 e o valor de b sempre vai ser 0. Resumidamente, eu posso dizer que a minha função identidade vai ser quando você constrói um gráfico da função e os valores da coordenada elas são iguais, tá? A minha função identidade, ela também é conhecida como bissetriz dos quadrantes ímpares. E por que bissetriz dos quadrantes ímpares? O que é isso, bissetriz? Vamos ver. Relembrando que o plano cartesiano, ele é dividido em 4 partes. Dessas partes, eu posso dizer que esse é meu primeiro quadrante, meu segundo quadrante, meu terceiro e meu quarto quadrante, ok? Aqui eu tenho duas retas, elas estão se cruzando perpendicularmente. O que é se cruzar perpendicularmente? É quando elas se cruzam, formando o ângulo de 90 graus. Como você pode observar aqui, se aqui tem um ângulo de 90 graus, todos os outros ângulos também são ângulos de 90 graus. Com isso, se você constrói uma função identidade, em que o mesmo valor que ela tem desse ponto até esse ponto é igual a esse, você acaba cortando esse ângulo de 90 graus no meio, formando então dois ângulos de 45 graus. Quando você divide um ângulo no meio, formando dois ângulos iguais, você tem uma bissetriz. Então, formei aqui, ó, quando você forma essa função de identidade, você corta o ângulo de 90 graus, formando então uma bissetriz de 45 graus. Está falando aqui, ó, dos quadrantes ímpares. Observe aqui, ó, o quadrante 1 e o quadrante 3, eles são ímpares. Então, o mesmo ângulo formado aqui de 45 graus, você tem aqui embaixo também 45 graus. O mesmo ângulo formado aqui 45 graus, você também tem aqui embaixo 45 graus. Por isso que a função identidade ela é conhecida como bissetriz dos quadrantes ímpares. O meu próximo, função linear, vai ser quando não existir o valor de b. Quer dizer, quando o meu b for igual a 0. Quando ele for igual a 0, a cara dessa função vai ficar assim, ó, f de x é igual a ax. Eu posso ter qualquer valor no a, menos o 0, e o meu b tem que ser igual a 0. Alguns exemplos, por exemplo, f de x é igual a x. Ah, professor, esta aqui não é a função identidade? Sim, também. Mesmo porque aqui, ó, para ser uma função linear, não precisa ter o valor de b. b tem que ser igual a 0. Então a função identidade também ela é uma função linear, tá? Outro exemplo aqui, ó, f de x é igual a 2x.
você tem o valor de A, né? Ó, o valor de A é diferente de zero? É diferente de zero. E o valor de B é igual a zero? É igual a zero, porque não existe mais nada aqui, né? Nesse caso anterior, quando não tem nada aqui na frente, como se tivesse o número 1. Então eu posso dizer que o valor de A nesse caso é 1, tá bom? No próximo exemplo aqui, f de x é igual a 3x. O valor de A é diferente de zero? Sim, o meu valor de A aqui é 3. E o valor de B é igual a zero? Sim. Ao mesmo tempo que eu estou colocando os valores aqui das minhas funções, automaticamente eu estou construindo um gráfico aqui do lado para você notar o comportamento dele. E ele está passando bem no ponto zero. E por que ele está passando no ponto zero? Porque o meu valor de B ele é zero. Isso tanto faz para os valores positivos de A, quanto os valores negativos. Se o valor de A também for negativo, é o mesmo processo, ele vai continuar sendo uma função linear. O que ele exige é o valor de B venha a ser igual a zero. É igual a zero o valor de B? É. Então, é uma função linear nesses outros casos aqui. Tudo bem? Tanto faz positivo quanto negativo, também poderia ser fração. E por último, a minha função constante. Ela vai ser constante tendo esta cara aqui, ó, f de x é igual a b. Quer dizer o quê? Se eu tenho minha função principal, ó, f de x é igual a x mais b, quando o valor do meu a for igual a zero. Então, quando o valor do a da função for igual a zero, você tem uma função constante. Um exemplo disso é um f de x é igual a zero. Pode observar que não tem o valor de a aqui, só tem o valor de b. F de x é igual a zero. Para todos os valores de x, o meu y vai ser um só, vai ser o zero. Ele vai passar bem em cima da linha. Outro exemplo. F de x é igual a 3. Para todos os valores que eu tiver aqui no eixo x, o meu y sempre vai ser o 3. E o último exemplo, f de x é igual a menos 4. Também pode ser negativo também, né? Para todos os valores que eu tenho aqui no x, ó, o meu y sempre vai ser menos 4. Então, esses são os 3 tipos de funções que eu queria mostrar para vocês. A função linear, a função identidade e a função constante. Estas nomenclaturas, elas são sempre utilizadas em vestibulares ou concurso. Por isso que é importante que vocês se habituem com elas, ok? E finalizamos a aula por aqui. Espero ter contribuído com todos vocês no seu aprendizado. Se essa aula te ajudou de alguma forma, não esqueçam de dar o joinha para ajudar o canal a se desenvolver cada vez mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para poder estar recebendo todas as notificações dos novos cursos que estão por vir aí. Legal? Vejo vocês na próxima aula. Um abraço a todos e tchau, tchau.